Seja bem-vindo a Até o Sim Pode Casório. Um oferecimento de espaço livre, pisos para o seu casamento, cobertura, tudo aquilo que você precisa aí para o seu casamento, a Espaço Livre tem. Ainda mais agora nesse período que a gente está com período de chuva, é uma empresa idônea que vai montar tendas com segurança. Então, você está numa chácara, num espaço que precisa de uma cobertura com teto cristal, você vai ver as estrelas. Excelente. Vai lá, a gente está à disposição. E o Zé tem, que a gente não pode deixar de falar. Você quer comprar sua bebida geladinha para o seu casamento, ele tem lá, te fornece com o melhor preço, super parceiro nosso, só temos a agradecer. Hoje não podia ser diferente, estou recebendo um dos melhores, aquele que se destaca no cenário de casamento, DJ Rob, um profissional de excelência. Rob, seja bem-vindo, que Deus te abençoe muito, brigadão, viu? O prazer é meu. Obrigado por aceitar nosso convite. Claro, sempre. Rob, conta para mim, a gente sabe que o Rob se destaca no mercado de casamento pela excelência, pelo nível, pela qualidade e pelo resultado que ele entrega. Quem é o Rob? Muito boa pergunta. Logo de início, uma pergunta assim, bem objetiva, né? Cara, então, o Rob é um cara que realmente entrei nesse meio de casamento através do Tigre, né? Já faz um tempo. E eu sempre, realmente, o Rob hoje se resume da seguinte forma: excelência no trabalho entregue, mas existe todo um bastidor de dedicação e tudo mais. Isso desde o primeiro atendimento com uma noiva, deixar a noiva à vontade, de fazer todo o briefing da festa, fazer o gráfico, entender geralmente o perfil dos noivos. Eu acho que começa ali, a excelência do trabalho começa exatamente de tudo isso que eu estou falando. Desde o início ali, você deixar os noivos à vontade. Mesmo porque quando o noivo te procura, ele tem uma indicação. Geralmente todos os cerimoniais eu tenho um bom relacionamento. Então, o cerimonial ele entende, vamos chamar o Rob, por quê? O Rob tem exatamente o perfil que encaixa com esses noivos. Quando acontece de outra forma, dos noivos não me conhecerem, mas for indicação e tudo mais, então a gente tem que fazer um atendimento desde o início, o que eles gostam. Então, eu acho que aí começa todo o trabalho do Rob. Então, eu me defino Bacana, assim. bacana. Eu acho que isso que é legal. Ô, Rob, e como que uma noiva monta, chega num playlist ideal? Na música eletrônica, na cena eletrônica, o Rob também é um DJ que participa desse cenário. Sim, Em Ribeirão Preto e toda a região, mas é legal dizer, no meio de uma festa também tem um drop. tem um drop. Tem um drop, que é levar a festa para a altura, mexer com a energia, com a sinergia da. Como que você consegue conduzir esse drop na noite? Como que você chega em montar esse playlist? Então, aí é que tá. Justamente, geralmente, no primeiro contato, eu tento desenhar um gráfico para os noivos com um perfil que não saia do perfil dos noivos. Exemplo, o que eles gostam, o que marcou eles, de repente, uma música especial dos noivos e aí, de repente, essa música, a gente tentar colocar num casamento ou não, porque existe assim, eu costumo, por exemplo, se você entra no meu carro, você ouve outro tipo de música. Então, eu sou um cara que o que eu escuto no meu particular, não funciona numa festa. Porque eu gosto de música brasileira, eu gosto de MPB, coisas calmas. Então, aí vamos lá, vamos se transportar para um casamento. Então, você precisa entender o perfil dos noivos, inclusive do pai e mãe, que aí você desenha, traça o gráfico dos noivos para você pôr em prática exatamente para o casamento. Porque o casamento é o momento ápice dos noivos. Geralmente eu falo assim, gente, vocês casam uma vez só. Porque, assim, é uma festa que você idealiza ela durante muito tempo. Então, a música, ela para mim e para alguns noivos, é primordial para a festa. Porque não adianta você ter uma festa com a bebida legal, enfim, toda a decoração e a música ser ruim. Então, você tem que ter assim, um cuidado
para você ter uma excelência no drop que você falou. Até chegar no ápice da festa, tem todo um preparo dali do começo. Que tem noivos que são clássicos. Por exemplo, eu gosto de Frank Sinatra no início. Tem noivo que já é mais moderno, gosta de um loungezinho. Então depende muito até chegar nesse drop. Que legal, cara. E isso é construído junto com a noiva. Com a noiva. Reuniões. Bacana. Que às vezes a noiva não é muito musical. Eu já fiz um casamento no golfe, por exemplo, que o noivo e a noiva não eram musical. A gente não sabe, a gente está perdido, mas a gente quer um casamento animado. Porque eram médicos, então, ou seja, não tem muito tempo para ouvir música, mas a gente idealizou o casamento de ser um casamento marcante, principalmente com a música. Aí você tem que ir lá no começo. É uma construção. É uma construção, exatamente. Bacana, cara. Bacana. E essas reuniões você costuma marcar mais ou menos de quanto em quanto tempo? Ou você é aquele profissional que você está sempre à disposição para um bate-papo? A noiva surgiu uma dúvida na cabeça da noiva, exatamente. Ela te chama. Exatamente, porque a parte do DJ musical ali, ele tem que estar à disposição, justamente porque surgem ideias, entendeu? Lembrei daquela música, porque geralmente numa reunião, às vezes você não consegue lembrar daquele detalhe ou outro, então eu deixo sempre os noivos à vontade, resolve no tempo de vocês, faz uma reunião entre vocês, define aquela música, de repente vocês vão entrar e brindar com a música que vocês se conheceram, de repente, fui no Carnabeirão, conheci, então tem aquela música, um momento marcante, entendeu? Você não pode fazer, de repente, o DJ ter a playlist dele e ponto final. Você tem que sentir os noivos e tentar imprimir o perfil deles. Um bom DJ, ele faz isso. Um bom DJ, ele exatamente imprime o gosto musical e adequa de acordo com os noivos. Não adianta chegar lá e falar, eu vou tocar o que eu quero. Não funciona. Não adianta. Você não vai se destacar com isso. Justamente, Você vai criar uma versão. Inclusive é o contrário, o efeito é o contrário. Aquele DJ, tudo que eu peço ele não toca. Então você tem que ser um cara agradável desde o início. Então eu acho que esse é o destaque. Isso eu aprendi com o tempo. O Tigre era um cara muito dedicado e ele tinha esse cuidado, entendeu? Desde os detalhes ali. Então eu acho que um bom DJ ele tem que ter o feeling e os detalhes. Que legal, cara. Isso é muito importante. E você sabe que a referência que a gente tem de qualidade e excelência do seu trabalho é o nível hoje que você atende, que é um nível social bom, A, B, sim. Vem no C também, sim. Não tem distinção, não. Mas também está bem envolvido ali no A, sim. Né? Porque a excelência leva a excelência, a qualidade e bom gosto. E bom gosto. É uma construção. Se você tiver todos esses detalhes que eu falei, naturalmente você chega lá, entendeu? Entendi. Atender um público mais exigente. Porque tem a galera que a gente quer, por exemplo, contrata. Hoje em dia está muito em alta um casamento com 2 bandas. E eu praticamente eu vejo que às vezes dá uma insatisfação nos noivos. O que acontece? O cerimonial ele indica algumas bandas. E os noivos têm 7 horas ali, vamos falar de 7 horas de festa. Então, tem começo ali, fotos e tudo mais. E aí tem o horário das bandas. E muitas vezes fica um pouco apertado a questão. Então, a hora que o DJ toca as músicas que os noivos querem ouvir, a festa já está quase para o final, de acordo com as bandas. Então, eu peguei essa transição de ser DJ. Toquei muito tempo no Renato Aguiar e lá não tinha banda. Então, era o DJ que fazia a construção exatamente de um casamento, do início, ali a galerinha com copinho e depois o drop, como você falou, que eu uso como ápice, né, da festa. E hoje mudou muito, porque hoje tem a questão das bandas. Então, mudou a questão de repente, o drop, hoje, eu sinto em alguns casamentos que eu faço, é no final. E aí, muitas vezes, a noiva fica meio, nossa, mas já acabou? Porque a banda, às vezes, não agradou, a banda, enfim. Eu não tô aqui para falar mal de bandas, eu só tô falando que teve essa... Não, eu entendo. Essa mudança, eu entendo o que você está falando e compreendo. A gente não está criticando, a gente está falando que, às vezes, até por uma má experiência da noiva, que é o primeiro casamento dela, ela quer agradar tanto o público dela que ela acaba extrapolando. Exato.
às vezes você não precisa ter duas bandas. Às vezes você pode ter uma banda e um DJ. Às vezes você pode ter um DJ que ele vai fazer o ápice inteiro da festa melhor até do que uma banda. Por isso que o ideal é você conhecer... Fazer reuniões. Exato. Porque às vezes uma banda satisfaz. E aí você consegue ter... E sem lembrar... E sem contar, não. Sem lembrar, não. Sem contar que uma banda... É 3 horas de show, é 2 horas de show. 2 horas e meia. 2 horas e meia de show. Se torna uma coisa cansativa. Isso. Imagina você ter 2 bandas, 5 horas é isso que acontece. De show, e ainda depois você vai ter um DJ. O DJ geralmente ele fica pro final, e aí fica aquele gosto de quero mais. De repente o DJ no fim ali, a última 1 hora, ele toca tudo que ela queria ouvir em um casamento e acaba a festa. Então, eu passo por isso na íntegra. Sempre acontece isso. Sim. Sempre. Então, Ou escolher colocar o DJ no meio entre uma banda e outra. O DJ faz um ápice ali, ele faz esse drop para entrar outra banda mais forte ainda. Então, por isso que tem que ter essa construção, essa conversa. Por isso que tem alguns casamentos que funcionam, outros não funcionam. Mas isso é falta de planejamento, a minha opinião. Deveria ter Depende muito, por isso que o ideal é você escolher bem o seu cerimonial. Bacana. Que ele tenha esse time aí. Você sabe que eu costumo dizer que a maioria dos erros que acontecem no casamento não é por causa dos profissionais envolvidos. É o cerimonial que não consegue fazer o desenho correto de um evento. Quando se fala em produção de evento, não é só um cerimonial. É você saber organizar tudo isso de forma não... Exatamente. Por isso que eu falei do gráfico, porque você tem que estar com os noivos aqui. Então, você tem que desenhar um gráfico e fazer os noivos entenderem esse gráfico. Sua festa vai começar, sua festa vai ser assim, e ela vai chegar aqui. Então, isso é muito, muito legal. Você pega um cerimonial que consegue desenhar esse gráfico para os noivos. Desenhou, os noivos concordaram? Excelência, o casamento. Entendi. Exato, desde a escolha do DJ, da banda e tudo. Tudo. Legal. E você sabe que, às vezes, eu percebo também que não é tão... o DJ, ele tem uma importância tão forte dentro do casamento, mas, às vezes, ele não é tão valorizado como um artista a fazer essa energia acontecer. E, muitas das vezes, a noiva descobre isso só lá no dia, na hora. Exato. Então, ela fala, caraca, olha o que o cara fez com a minha festa. Olha, eu nem imaginava que ele pudesse levar a essa energia toda, a essa essência toda dessa festa. Então, isso acontece muito aqui, mas assim, eu toquei em São Paulo, toquei na praia, então são coisas que acontecem, às vezes, no interior, que não acontecem em São Paulo. Que lá a galera dá bastante ênfase no DJ, justamente, quero minha festa lá em cima, resolve aí. Entendi. É isso. Então eu acho que tem que ter planejamento. Tudo tem que ter um planejamento legal para ser um casamento marcante. Desde da pessoa que vai num salão de beleza, que tem que ser tudo perfeito. Por isso o gráfico. O cerimonial ele acompanha os noivos desde do toque, do primeiro toque, que é escolher um bom salão de cabeleireiro, escolher um bom DJ, escolher uma boa banda, escolher um bom espaço. Eu acho que tem que estar tudo casado ali, né? Sim. Esse negócio de deixar o cerimonial só para resolver os problemas da igreja, às vezes derruba um casamento. Sim, mas tem o cerimonial do dia, né? Eu não sei como funciona, porque eu não sei. Não, a gente não se envolve muito nessas questões. Mas assim, se eu fosse dar uma dica, eu como DJ, escolha bem um cerimonial, que é tudo para o casamento. Que legal, que bacana. Hoje, quando nós falamos de trilha sonora, nós temos aí os funks, sim, nós temos o funk carioca, nós temos o funk paulista, nós temos o trap, nós temos a música eletrônica. O Rob não é desse segmento, né? Dentro dos casamentos. O Rob é o mais clássico. Eu consegui me destacar por ter um gosto musical diferente em alguns eventos. Então eu acho que é por isso que eu consegui chegar em alguns lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar. E em alguns eventos de níveis. Sim, tem um Réveillon que eu vou tocar num lugar bacana.
É tudo por conta do gosto musical. A música, ela te leva para vários lugares. Você sabe muito bem que você é um cara que sempre gostou de música. Viveu Dentro da música. Então, a música, ela te leva para outros lugares. Se você fizer uma boa música, não tem erro. É igual cantor. O cantor faz uma boa música, ele voa. E o DJ também é assim. Entendi. Rob, por incrível que pareça, eu faço essa pergunta em todos os meus podcasts, mas é uma forma de orientar as noivas, não é uma forma de ser repetitivo. Porque muitas das noivas, às vezes, deixam para a última hora alguns detalhes. Sim. Hoje, eu vou fechar um casamento com o Rob. Qual é o prazo mínimo para mim ter uma vaga na agenda do Rob? Eu costumo dizer aqui no salão de beleza nosso, que a gente faz o dia da noiva, em média de 6 meses, 7 meses, 8 meses. O Rob, como que está isso? Basicamente, acho que é 8 meses. Por exemplo, eu já tenho uma agenda legal para o ano que vem. Esse ano eu já não tenho data. Então, eu acho que a procura, ela dá uma oscilada entre 1 ano a 8 meses. Acho que você consegue escolher um bom profissional. Se você deixar para a última hora, você vai correr o risco de pegar um intermediário. Não é questão de valor. Não é questão de valor, porque com valor, Rob, a gente consegue se programar quando tem mais tempo. Quando você chega na última hora, não é o valor que vai resolver. Não é o valor. Vai ser qualidade. Você provavelmente não vai encontrar a qualidade que você precisa para o teu casamento. E mesmo porque você tem que se envolver com os profissionais que vão estar envolvidos com você no casamento, porque você acaba virando amigo. Justo. Não é? Você vai entregar o teu casamento no final tem que ser legal. Muitas vezes a noiva às vezes te manda uma mensagem que ela te derruba. Foi incrível, tudo que eu sonhei e tal. Então, pra gente, pra você, é o ápice de um eu falo que não é reconhecimento financeiro. Não. Receber um feedback desse, para mim, paga minha noite, Sim. meu dia, minha semana, meu mês. E te dá um gás para o resto. Para continuar. Vamos embora, que estamos no caminho certo. Exatamente. Por isso que eu gosto de me envolver com as minhas noivas. Eu virei amigo de vários noivos que eu toquei, que me mandam mensagem. Vamos fazer bodas. Então é isso. Vou fazer um after em casa. Eu quero o Rob. É isso. Eu vou fazer. O Rob também faz o social, né? Sim. Ontem estava tocando na Porsche. E faz o social da cidade. Sim, total. E isso também é referência. E você também tem equipamento, né, Rob? Você faz a parte de locação. Sim. Eu não gosto muito. Mini-wed. Para o Mini-wed você faz. Faço. Eu procuro atender, assim, de acordo com o que eu consigo atender. De repente, como eu tenho muito approach com os meus clientes, de repente, eu vou fazer um jantar na minha casa. Você tem um somzinho ali? Tenho. Eu atendo. Então, você fica, é o que eu falei, você se torna amigo das pessoas. Por exemplo, eu toco numa festa, a Chattanooga, que é um cartão postal. Eu sou residente dessa festa, eu toco desde, sei lá, uns 15 anos nessa festa. Sim. Inclusive, eu vi essa semana o Bim postando, que também é parceiro nosso, da Chattanooga. É um super parceiraço. Eu vi ele postando que vai ter essa semana aí o aniversário da Chattanooga com o DJ Rob já residente. Para mim, você me conhece desde lá, de muito tempo. Não vou falar de quando, então, porque é longo. Mas assim, imagina o prazer que eu tenho, porque quando você me conheceu na Chattanooga, eu jamais imaginaria que nós chegaríamos aqui hoje. Exatamente. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? É recíproco. Porque imagina que naquela época a gente imaginaria ter um podcast, ter um salão de beleza. Exato. Então, são mundos que evoluem, né? Exato, graças a Deus. Uma história positiva nós estamos falando aqui. Sim. E hoje nós estamos dando risada de prazer, por exemplo. Porque na época que você me conheceu lá, eu não tava nem aí. Não, era outros períodos, outros mundos, outras situações. Eu não tinha essa pretensão de me tornar um profissional que eu me tornei hoje. Mas eu lembro que nessa fase você estudava muito, né, mano? Sim. Você estudava muito, você tinha boas referências, você teve pessoas que te conduziram por boas referências. Exatamente. Que nem você comentou aqui, o Renato Aguiar, Sim. te conduziu em bons caminhos, de conhecer o que era bom, conhecer o que era música boa, Sim. conhecer o que era brasilidade.
Exato. né? Saber ter o feeling ali do toque da pista. E eu costumo dizer que quando você me perguntou logo agora, antes de começar o nosso podcast hoje, nossa, André, tem um monte de DJ. Eu falei, não tem um monte aí de DJ. Aí eu fui entender. Não tem um monte de DJ. Eu estou falando de DJ de casamento. Não, mas tem um monte. Não. Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Nós temos um circuito de amigos que são DJs. E vou te dizer, falo de coração aberto, os melhores DJs do Brasil, eu classifico todos aqui da minha cidade. Renato Cabral, Limão, Frank e Rodney. Mas se você for entender o Evandro Bianco, se você for entender os DJs que lidam com a situação casamento, com a excelência que você lida, eu acho que não dá para contar numa mão. Não, porque é complicado, não é fácil. Não, são profissionais, estudados para isso, voltados a isso, que têm um feeling diferenciado. Agora, o DJ de música eletrônica, eu tenho o Renato Cabral, tenho o Limão, tem vários. Tem a nova geração. A geração nova que está vindo agora e tudo mais. É fácil. Agora, casamento... É diferente, é difícil. Um recadinho para a galera que está começando aí, quer trilhar esse caminho, pode estudar, que é difícil, não é fácil não. Você chegar num nível... Você vai se deparar com várias situações que você vai ter que colocar em prática a sua experiência que você adquiriu lá. Entendi. Não é só você, entendeu? Achar que você está ali com as músicas, não funciona. Então, é um segredo que só quem estuda sabe. Sim. Até porque a gente tem que lembrar que, apesar de ser uma festa, nós temos no mesmo ambiente, de A a Z. Sim. Pessoas que querem do sertanejo ao Amado Batista. Do Amado Batista até o como chama? Wagner Rossi? Nossa. Né? Garçom. Nossa, Reginaldo. Reginaldo Rossi. Eu costumo falar que o DJ... Você vê que ele entende muito de nome, né? O bom DJ, ele trabalha com a emoção das pessoas. Porque, assim, quando você tá ali, só DJ, e você tá olhando, tem 200 pessoas na tua frente. Você trabalha... Eu tenho que te emocionar com a música que eu tô fazendo. Você. Não é isso? É assim que funciona. Então, se você não trabalha com a emoção, com a pulsação das pessoas que estão na sua frente, não funciona. Você perdeu a pista. Entendi. Então, o cara que tem o feeling de conseguir captar o gosto dele... a última festa que nós fomos, que vocês estavam lá, tava você e o Limão, foi o ápice. Assim, grito. Então, o casamento, ele é assim também. Entendeu? Ele é, enfim, quem mexe com música é emoção total. É uma entrega. Isso é a parte boa da música. Amo, de paixão. Sim. Vivo. A minha vida inteira eu vivi para isso. E hoje posso ter ela como minha parceira em todos os momentos. Mas ela no casamento, eu costumo dizer que é a cereja do bolo. Cereja do bolo. Desde o início. Eu às vezes... Pode ter a melhor decoração. Eu não sei se você viu agora, tá no Instagram, o casamento daquele israelense, libanês, que toca um atabaquezinho. Eu não vou lembrar o nome dele agora, é Ian, alguma coisa. Cara, a festa é maravilhosa. Mas lá, o cara misturando os atabaque dele com a música eletrônica e com as músicas tradicionais do dia a dia. Foi legal? Maravilhoso. Tá no Instagram bombando. Então, mas para o cara executar um trampo desse, ele fez uma busca, ele fez uma busca de como ele fazer isso. Eu costumo fazer, eu consigo tocar uma música que emociona na cerimônia. O que foi? Eu consigo colocar uma música que emociona na cerimônia. O que acontece? Pode tocar, pode falar. E eu consigo tocar uma música que emociona na cerimônia e eu consigo tocar essa música, a mesma música na pista. Então isso é um bom trabalho.
Mas basicamente é isso. Tem mais perguntas? Tem. Muitas. Mas, de novo, o que aconteceu? Aqui tá indo, aí tá indo. Esse foninho é bom, hein? Troca de câmera. Troca de câmera do Rob. A primeira? É isso. Continua. Você estava falando sobre as. A gente estava falando sobre as músicas. Pode continuar falando, Rob. Então, Pode tudo continuar isso é falando. um trabalho, musicalmente falando, de execução de músicas e enfim. Pode falar. Quando a gente está falando da parte de execução de música, a essência disso, ela vem junto com Não, com o gosto musical também, dos pais. Muitas vezes os pais também, tem como tocar aquelas músicas da minha época, porque você tem que não só emocionar os noivos, mas sim os pais, os convidados, né? Então eu acho que é isso. Bacana. Então a gente vai continuar. Você vai ouvindo aqui no fone de ouvido para ver se tem áudio, porque o meu fone ele ficou. Aí depois eu edito e gravo. Aqui aqui travou, deu bug. Entendi. Na transmissão, mas está gravando lá. Então a gente vai continuar. Depois você faz os recortes. Depois eu faço os recortes, edito tudo, porque agora só vai ficar online mesmo. A hora que cair, caiu. Tá. Aqui ele voltou e aí ele trava. Tá em mim aqui? Não, travou. Beleza, filho, pode tirar do online e aí a gente continua por mais uns 20 minutinhos aqui. Você consegue monitorar aí? Pode encerrar aí. Tá conseguindo captar o áudio no fone? Aí no fone tá, né? Então, beleza, vamos continuar aqui. Aí depois eu continuo. Só me fala da onde que a gente pode continuar, filho. Eu acho que, na realidade, completou 1 hora, por isso. Será? Acho que não, hein? Que hora que a gente começou? 6h30? Não, foi menos. Não, 6h30 fora que eu chequei. Então a gente começou às... Não, cara, 6h30, são 7h30. Será? Caiu por isso? Deixa eu ver. Eu mandei uma mensagem pro 1 hora. Pode ser. Nossa, mas passou rápido assim. É muito rápido. Tá. Então a gente vai para finalmente e deu certo aí, filho? Tá, podemos continuar? Tá? Tá gravando tudo? Tá, encerra a transmissão, deixa só gravando. A transmissão do programa também. Não, a outra. Lá na outra. No amarelo, filho. Isso. Beleza. Então, da onde que começa? Começa comigo fazendo a pergunta? Então, vamos lá. Como que as pessoas conseguem te encontrar hoje, Rob? Basicamente no Instagram, nas redes sociais, mas eu pratico mais o Instagram. E é isso, lá tá todos os meus trabalhos, minha agenda, e é isso. Tem algumas empresas que eu atendo e acho que basicamente é isso. No Instagram mesmo eu posto diariamente minha agenda, semanalmente, né? E ali tá toda a minha trajetória. Quem quiser conhecer meu trabalho também é só entrar lá e ver. Bacana, bacana. A gente tem um prazo aí de 6 a 8 meses para entrar em contato, de 8 meses a 1 ano para estar entrando em contato, porque realmente a gente tem a qualidade profissional, a entrega, a excelência, e pelo Instagram. WhatsApp você costuma atender ou você prefere um contato mais Instagram mesmo? Atendo lá, a pessoa faz o primeiro contato, aí é direcionado pro WhatsApp, eu respondo rápido e ali a gente troca a ideia, vê se tem agenda e tudo mais. Acho que é isso. Legal, bacana. Eu acho que também esse é o caminho. Deixa eu te fazer algumas das últimas perguntas. O que não pode num casamento? O que não pode, musicalmente falando, tem vários detalhes, mas o que não pode no casamento? Música, putz, agora você me pegou aí. Tem algumas perguntas que são difíceis. O que não pode no casamento sobre música? Sobre música, sobre a sua parte, sobre DJ ali, o que não combina. Eu estou falando especificamente no nível rock.
O que não combina é um convidado chegar lá com um pendrive, querer tocar isso sem combinar antes. De repente, porque assim, vai tocar meu amigo, ele é DJ, vai dar uma palhinha, combina antes, a gente monta o setup separado, porque eu não gosto muito que mexe nos meus equipamentos, nas minhas músicas. Então, isso eu acho que não pode. E virar aquela petição de Spotify, coloca essa, coloca essa. Isso eu acho falta de respeito com o profissional que fez todo esse briefing com os noivos, esse acompanhamento. Chega lá um cara ou um convidado com o Spotify e fica enchendo o saco. Isso faz parte, mas assim, seria legal o cerimonial conduzir isso. Realmente eu acho que não pode num casamento. Isso incomoda bem. Bacana, bacana. Era isso que eu queria tirar. Tem aqueles contos, né? Aqueles casos que já aconteceram. Você está falando é porque isso o chato que acontece. Real. É o chato que acontece. E de repente você deixa o cara tocar por educação. Não, toca aí, eu sou DJ, toquei. Aí você deixa o cara, acaba com o casamento do próprio amigo. Entendi. Então eu acho que isso tem que ser conduzido ali para não acontecer. Então isso realmente não pode. Assim, se eu fosse pontuar alguma coisa que não pode, eu pontuaria isso. Justamente. É a velha história do trompete, né? Da entrada da igreja. Eu toquei na escola. Isso, cara, é diferente. Eu vou pôr o cara do trompete que eu troquei na escola, eu sei fazer uma clarinata. Não, amigo, não vai nessa, não. Uma pessoa preparada. Justamente, porque vai ficar errado, vai ficar feio, e quem vai pagar o mico vai ser você. Então, porque assim, eu falo que a música é o final ali, sabe? É assim, a cereja do bolo final de uma festa. Então, as pessoas ficam num casamento, por exemplo, que acaba às 4 da manhã. Se tiver ruim, elas vão embora às 3, 2. Nós vamos embora, tava ruim. Então, aí vai para a conta do DJ. Então, cara, o DJ ele tem que saber começar, ter o drop, que você falou que você usa isso, eu uso como ápice, e ter ali, conseguir conduzir o final, porque o final você consegue ver as pessoas que estavam bem vestidas e já tá mais ali alegre, então já está se desmontando. E aí acontece várias coisas, então ali, por isso que tem que ter um DJ preparado, porque senão ele não consegue, é uma pressão. Entendi. É igual você jogar uma partida de futebol e você tá perdendo o jogo e aí vai pro final, você tem que empatar. Então é uma pressão, o casamento ele é uma pressão, desde o começo. Desde o dia da noiva, que é o que você prepara isso, não é uma pressão ali? Sim, eu preciso entregar. Preciso entregar, tem que sair tudo perfeito. Tem 15 convidadas junto com a noiva, eu tenho que entregar as 15 convidadas. E tem que ter excelência. E o casamento está marcado para as 17h30, para as 19h30 eu tenho que entregar às 17h. Todas as convidadas eu tenho que entregar às 17h para entregar a noiva às 17h20. Isso, para ela chegar na igreja em 10 minutos, então, que é a nossa distância média das igrejas aqui e até de alguns salões de evento. Então, ou seja, é uma pressão. O tempo todo, constante. Então, não admite erros um casamento. Sim. Eu costumo até dizer que você vê muita gente entrando para o mercado, mas aí eu viro e falo assim, não, fica tranquilo. Deixa eles entender da onde que ele se meteu. Isso, aí de repente você vê vários, depois some. Some todo mundo. Que não é fácil. Porque justamente se queima. Ou não aguenta a pressão. Não, hoje ainda com a mídia do Instagram, o que você mais vê são as pessoas se queimando. Sim. Porque agora a noiva ela vai para o Instagram e mete o pau. Né? Então, o salão famoso da cidade, a noiva vai lá e mete o pau e fala o nome do salão. Não, hoje é democrático. Então, você está gastando, você pode falar. Entendeu? Você não pode ofender, mas falar você pode falar. Justamente, aconteceu isso no meu salão. Então, o que eu optei por fazer nesse período de autoexposição de todo mundo? Eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa todo mundo se dar mal. Sim. Então, eu estou de férias, entrei de recesso dos meus dias de noiva, atendo algumas noivas por indicação,
mas a grande maioria está deixando. E aí, dia após dia, a gente só vê. Aí vai o que aconteceu em 2015, quando nós começamos a fazer noiva. Em 2015, ninguém divulgava, ninguém ia atrás, ninguém vinha para a mídia social. E eu comecei a divulgar noiva, dia da noiva, dia da noiva, dia da noiva. 2016, dia da noiva, dia da noiva. 2017, todo mundo em Ribeirão fazia noiva. Aí o que eu fiz? Deixei, a peteca baixou, caiu, tal. Quando voltou quando nós levantamos em 2019, de novo, ninguém fazia noiva. 2018 para 2019, ninguém fazia noiva. Veio a pandemia, acabou a pandemia, o que aconteceu? Nós continuamos entregando as nossas noivas. Uma tática boa, hein? Entregamos todas as nossas noivas, só que aí todo mundo decidiu montar sala de noiva em Ribeirão. Nossa, é a mesma coisa. Todo mundo vira DJ. E não é isso. Eu falei, tá bom, todo mundo montou sala de noiva, beleza. Vamos ver quanto tempo dura. Aí é o que está acontecendo agora. Os BO, todo mundo reclamando. Se não tiver excelência, não dura. Porque nós seguíamos um padrão de, vamos se dizer no linguajar cafona, de linha de produção. Eram 5 maquiadoras, eram 3, 4 cabeleireiros, 3 auxiliares, para manter um padrão de entregar tudo em excelência. Sim. É isso. Aí o cara vai lá, monta uma sala da noiva, contrata uma maquiadora, um cabeleireiro e quer atender 15 pessoas. Amigo, não funciona. Vai se dar não mal. vai. Ele se queima, ele se quebra. Outro dia, numa reunião, eu escutei um cerimonialista falando, cara, eu tô pé da vida porque o fulano tal foi no salão tal e quiseram cobrar o banho das convidadas para elas poderem lavar o corpo. Eu falei, nesse nível? Nossa. Não, nesse nível. E a noiva saiu super xingando. Não, lógico. Porque, cara, já estava se cobrando uma fortuna. Eu já tive lugar que a galera cobrou o ar-condicionado, uma taxa do ar-condicionado. Em salão de evento. Cobra a taxa. Tudo incluso, gente. Mas é aí que tá. A pessoa cresce o olho. Ela deixa de ser profissional e entregar em excelência para tentar ganhar. Ela ganha ali no momento, mas ela perde depois. Ninguém mais indica ela. Exatamente. É isso. Ninguém mais indica. Então, qualidade é isso. Cara, mas como sempre, a gente bateu aqui 1 horinha de conversa em 2 minutos. Nossa, foi foda. Né? É rápido, passa rápido. Eu queria te agradecer muito por esse bate-papo gostoso. Eu que agradeço. Espero poder repetir esse bloco, testando uma música ao vivo. Sim, claro, vamos marcar. E você precisando, o Até Sim, o Podcasório está à sua disposição. Hoje vamos fazer uma parceria. Hermano, seja bem-vindo. Precisando do hobby, a gente está à disposição, galera. Beleza. Só ligar. Valeu! 3, 2, 1. Encerrou! Esse foninho é bom, mano.